Bom, já que a gente está falando sobre mindfulness, vamos abordar aqui um tema muito polêmico. O estresse. É um Nossa, mal do século, né? é. E é difícil realmente, é uma abordagem complicada, porque tem situações e momentos que é difícil você se controlar, ter autocontrole sobre tudo, né? E sobre isso, é claro que além das técnicas, de tentar o relaxamento, a respiração, a gente tem que pensar também na parte de suplementação, né? Seja endovenosa, triptofano, tem vários aí que são aplicados, mas isso Gosta do depende GABA? muito, gosto, mas tudo vai depender muito também dos exames e verificar todas as situações ali que a gente precisa corrigir na casa, né? Perfeito, E isso é individualizado, claro. mas dá sim para melhorar e muito a questão aí do estresse, diminuir o índice de cortisol, dando mais produtividade e diminuindo, né, essa carga aí toda de ansiedade, Perfeito. enfim. Você disse então que às vezes o empresário ele não controla o que está acontecendo, né? Aquele estresse que muitas vezes ele não gostaria de vivenciar, ele vivencia porque um evento, uma situação caótica aconteceu e ele não esperava. Por exemplo, vamos falar do dia a dia normal, doutora, principalmente em São Paulo, né? Trânsito, né? A pessoa fechou, o empresário não teve o cuidado, acabou se distraindo no celular, até teve colisão, mudou toda a rotina, às vezes uma reunião importante foi interrompida, um cliente maravilhoso, que você talvez não sabe se vai ter oportunidade de novo, imagina como que você fica. Às vezes é um cliente que pode mudar o teu jogo. Essa é a realidade do empresário. Ou um cliente muito bom, como já aconteceu, já vi algumas vezes com alguns clientes, um cliente muito bom, representando, às vezes, 50% do faturamento da empresa, ele simplesmente vai para o concorrente por questão de preço, às vezes foi uma questão injusta feita com o cliente especificamente, mas negócio é negócio. E aí como é que fica? Como é que tu lida com essa perda de um cliente em potencial, que às vezes representa 80% do faturamento de uma empresa grande? Como é que lida com essa cortada no trânsito, né? Essa colisão no trânsito com alguém xingando você sem muitas vezes razão, ou mesmo que tenha razão, não importa. Como é que você lida com isso? Então, você quer dizer que na medicina a gente tem algumas ferramentas, recursos, como por exemplo, fazer algum tipo de uma terapia intravenosa. Explica para nós um pouquinho o que é a terapia intravenosa, usando alguns nutrientes, minerais, alguns, talvez até aminoácidos, às vezes, né? Que acaba induzindo aí uma produção, talvez, de melatonina, como, por exemplo, tu gosta do triptofano, Muito, que acaba, né, induzindo um aminoácido que induz a produção de melatonina, sim. correto? Então, às Uhum. vezes, não precisa tomar melatonina, mas, pô, Induzir, induzir o sono através de ir pela direita, a gente fala, né? exato. Que é uma indução do sono com um aminoácido que pode ser feito. Você gosta, você prefere intravenoso, o 5-HTP? Gosto, Tem também gosto. de Tem, cápsula? tem, tem também, tem Ok. também. Tem, Aí, geralmente, na cápsula a gente já coloca outros ativos, de acordo com a individualidade de e na cada um. terapia intravenosa também pode. Também, Que é também. basicamente terapia intravenosa, se puder explicar um pouquinho para nós? A diferença, pensa algo que vai cair direto na sua corrente sanguínea, sem passar pela barreira Qual é intestinal. a diferença? A diferença é a absorção. A biodisponibilidade do medicamento, do ativo, ela é 100% garantida endovenosamente. Agora, pensa as barreiras que vai passar. Desde o pH, desde saliva, desde chegar no seu estômago, a qualidade que estão as suas enzimas digestivas. Se você tem o intestino inflamado, você não vai conseguir absorver de forma adequada. Então, a intravenosa, ela acaba sendo superior. Agora, se a pessoa está totalmente equilibrada, tem um intestino maravilhoso, está totalmente equilibrada do ponto de vista metabólico, suplementar via oral é uma excelente estratégia, mas no mundo de hoje, com tanto de toxina, com tanto de ultraprocessados, com tanto de inflamação que a gente vê, a endovenosa muitas vezes acaba sendo superior. E acaba sendo, muitas vezes, me corrija se eu estiver errado, até a gente sente o efeito mais rápido, Muito mais porque rápido. foi Exato. Direto. intravenoso, direto, e a absorção 100%. Exato. Ou seja, então tem recursos hoje que você usa, que claro, atrelado a toda uma readequação comportamental, mental, uma resposta que não seja reativa ao evento caótico que tirou você de um estado emocional desejado e levou você para outro. Aí entra questões de que você falou, mindfulness, a sua capacidade de manejar o teu estado. O estado é a sua capacidade de performar em alto nível com base naquela situação. A gente está num estado agora aqui para gravar esse conteúdo. Não é o mesmo estado que a gente vai se colocar, induzir para dormir. E Exato. que a gente acordou amanhã
são os estados diferentes que a gente teve que se preparar, toda uma questão de alinhamento, roupa, cenário, toda uma questão. Então a gente guiou o nosso estado, a nossa capacidade de performar foi mais adequada para esse momento do que quando a gente, por exemplo, está num parque aquático, quando a gente está numa reunião importante só com clientes, são estados diferentes. Então, a gente é o tempo inteiro, a gente tem sequestrado o nosso estado que nos guia para uma situação que seja condizente com o que a gente quer entregar. Um atleta que está prestes a ir para uma Olimpíada ou que está na raia para cair na água de natação, que é uma prova olímpica ou que vai dar o índice olímpico ou não, ele está num estado condizente para performar em alto nível. Ele teve que dormir bem, se preparou, ele treinou, ele aqueceu, ele colocou a mente dele para essa prova, para aquele momento. Então, quando a gente tem o nosso estado, a nossa capacidade de mudar a nossa emoção para um outro caminho, a gente tem que ter a capacidade de modular ela e voltar para o que mais faz sentido, senão eu estou reativo e isso é automático. Geralmente eu estou com o meu sistema límbico, eu estou usando partes do meu cérebro que não são tão inteligentes, que são uma resposta mais automática. E tem uma pesquisa que eu gosto bastante, criada pela doutora Jill Bill Taylor. Ela fala da regra dos 90 segundos. Eu vou deixar alguns materiais relacionados a essa questão que é bem interessante você dar uma lida, que fala basicamente o seguinte: a doutora Taylor, ela fala que quando você tem uma resposta a um evento caótico que muda a nossa emoção para um outro caminho, segundo o que ela mostra nas pesquisas, nosso corpo, nosso hormônio do estresse, o cortisol, ele inunda o nosso sistema por conta daquela situação, daquele evento caótico, seja lá o que aconteceu. Qualquer coisa que tire a gente do nosso estado emocional neutro ou de felicidade, bote para um outro estado de irritabilidade, raiva, dor, sofrimento, tristeza, não importa. Quando a gente tem esse corpo, essa biologia inundada de algo que faz a gente se tornar reativo, a gente tem 90 segundos para ter o corpo inundado desse hormônio que muitas vezes faz a gente ficar reativo, o hormônio do estresse. Depois de 90 segundos, a gente escolhe continuar sofrendo, se lamentando, reforçando o estímulo do estresse. Então, existe uma capacidade nossa, isso é biológico, segundo ela, de tomar uma decisão mais inteligente. Ok, Sim. deixa eu Nossa. respirar E o quanto que é importante a respiração, muito. oxigenação, tudo, né, é outro nível. Então a meditação, aprender Respiração realmente a ter o quadrada, exato. eu gosto. Gosto. Outra coisa que eu acho interessante, que a gente não comentou, mas assim, a crio, né, fazer esses banhos imersos em banheiras de gelo, ou tomar banho gelado. Galera, tira isso Isso como autoajuda barata, isso aí agora, porque sabe o que tá na moda. Meu, Só mas que não é isso assim que cria um funciona. autocontrole e você começa a passar por situações que você fala: "Ei, espera aí, Já eu res- tenho autocontrole sobre isso". Claro, né, esses 90 segundos também são importantes, mas isso te deixa muito mais forte, mentalmente. Força mental. É incrível, assim, vale Então, muito. Além de uma coisa que a gente não falou, mas atividade física, movimentar o corpo, quanto que isso vai aliviar e o quanto que isso vai te deixar mais forte. Então é sobre isso, né, é sobre essas mudanças do estilo de vida aí e do biohacking para contribuir na produtividade de todos vocês. isso é hackear, é você analisar como um todo e buscar recursos na ciência, na medicina, no seu interior para tomar melhores decisões, modular as suas emoções, alterando o seu estado, não sendo escravo de um estado reativo e usando tudo que hoje pode ser benéfico para você. Nada sozinho é isolado. Banheiro de gelo não é a salvação. Terapia intravenosa também não. Biohacking não é a solução para o mundo, mas ele te ajuda. Ele te dá uma capacidade de ter mais recursos para tomar melhores decisões, colocando não só o seu corpo e mente, mas a sua biologia interna para operar no nível máximo de excelência. Até a próxima aula.